Veja, parece que é um pouco chover no molhado, né? Eu falar de autoconhecimento como sendo uma competência importante para quem trabalha com desenvolvimento de lideranças, quem trabalha, né, facilitando processos de desenvolvimento, tanto individuais quanto em grupos. Mas é sempre bom lembrar dessa competência, né? Que é uma competência, o autoconhecimento. Por que é importante o autoconhecimento? Eu vou dar um exemplo para você, eu teria muitos exemplos aqui para citar para você, para a gente poder falar sobre a importância do autoconhecimento, mas eu vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo. Teve um momento que eu estava coordenando um grupo de desenvolvimento e o meu pai havia falecido fazia muito pouco tempo, acho que fazia umas 3 semanas, mais ou menos, que ele havia falecido. E algumas pessoas do grupo sabiam, nem todas, porque eu não havia exposto isso no grupo, que era um programa de desenvolvimento que era mensal, e ele durou durante praticamente um ano, mas nem todas as pessoas, eu não tinha aberto isso no grupo, né, que meu pai havia falecido, enfim. Mas tinha uma pessoa do grupo que sabia, né, porque ela era ligada diretamente ao RH, enfim. Mas é no programa de desenvolvimento de liderança. E num dado momento, é no trabalho onde nós estávamos iniciando esse trabalho, e era aquele momento de estimular, né, o autoconhecimento, a autopercepção de cada participante, para depois a gente ir construindo alguns temas relacionados à liderança, mas no primeiro momento, né, esse líder poder se olhar, né, enquanto uma pessoa, poder ampliar a percepção dele enquanto um profissional. E aí no grupo, essa pessoa comentou sobre o falecimento do pai dela. Mas o pai dela já havia falecido, né, na época, já fazia mais de 10 anos. E ela trouxe isso. Essa é daquelas questões que acontecem no grupo, que a gente diz que é do inconsciente do grupo, né? Questões que estão ali no campo do grupo, no inconsciente, e o grupo traz, e às vezes a gente acha que é coincidência, mas sabemos que não é coincidência, né? Cientificamente isso já está comprovado que não é uma mera coincidência, isso tem a ver com a mentalidade do grupo. E ela trouxe essa questão falando sobre a perda do pai, quando o pai faleceu, enfim. Imagina, fazia 3 semanas que meu pai tinha falecido, depois de um período de mais de 40 dias internado, enfim. Claro que isso me afetou diretamente, pessoalmente, né? Me afetou assim, claro, não tinha como, né? Eu sou humana, antes de mais nada, consultora, facilitadores de grupos, de processos de desenvolvimento, nós somos humanos. Só que o que foi importante naquele momento? Primeiro, a minha autopercepção. Primeiro de tudo, eu perceber como que aquela fala, aquele compartilhamento, naquele momento, daquela liderança, estava me afetando, né? O que estava mobilizando em mim. E no segundo momento, eu também ter clareza do meu papel ali, né? Que o meu papel no grupo, naquele momento, não era de participante, eu era a facilitadora daquele processo de desenvolvimento. E sendo facilitadora, eu tinha uma responsabilidade com aquele grupo, eu tinha um compromisso com aquele grupo, né? Que era de acolher aquilo que o grupo trouxesse, de poder ser continente, né, aquilo que o grupo trouxesse, de poder trabalhar com as questões que o grupo trouxesse, independente do tipo de emoção que viesse, né, porque é um processo de desenvolvimento. Então, naquele momento, tendo clareza, assim, de como que aquilo estava me afetando, no segundo momento, né, do meu papel, né,
Então, como isso fez com que eu pudesse ter clareza também de como eu deveria me posicionar naquela situação. E aí, é claro que eu engoli a minha emoção, né, porque naquele momento a expressão da minha emoção, da perda do meu pai, não era adequado, porque eu estava ali num outro papel, e poder lidar com aquela situação, né, no sentido de ouvir, né, o que ela estava trazendo, como que aquela experiência tinha sido para ela, e como também, de alguma forma, aquilo afetava, né, o processo dela, inclusive de liderança, enfim, outras questões que daí o grupo foi discutindo. Porque, claro, né, natural que quando você trabalha com desenvolvimento de liderança, e desenvolvimento de liderança nós estamos falando de uma figura de autoridade no grupo, né, porque o líder é uma figura de autoridade no grupo, é natural que questões relacionadas com pai e mãe apareçam. Por quê? Porque são as primeiras referências de autoridade que nós temos, ou pelo menos que a maioria de nós temos, né, ou tivemos. Claro que existem exceções, existem pessoas que foram criadas, cuidadas por outras pessoas que não pai e mãe, mas com certeza tem uma referência de autoridade nesse momento inicial da vida, de quem cuidou, de quem orientou, de quem disse o que podia, o que não podia fazer, enfim. Então, veja, o autoconhecimento, ele é extremamente importante, porque existem questões que aparecem num trabalho, né, de desenvolvimento de liderança que vai afetar você diretamente. Às vezes até vai afetar questões dos seus valores pessoais, de crenças que você tem. E aí a importância de você ter clareza que naquele momento, como aquilo, principalmente, né, como aquilo te afeta, por que aquilo te incomoda ou não te incomoda, enfim, né, o autoconhecimento possibilita isso, e saber como você vai lidar com aquelas questões que se apresentam. Principalmente não perdendo de vista o teu papel enquanto facilitadora do processo daquele grupo, do desenvolvimento daquele grupo.